Bom dia. Hoje eu gostaria de começar o programa neste dia especial que a igreja celebra o Pentecostes, pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovado na face da terra. Queria desejar para você que aconteça na sua vida um novo Pentecostes. Ontem estivemos na nossa Catedral Metropolitana, na vigília de Pentecostes, com o nosso arcebispo, Dom José Antônio. E hoje é um dia de celebrarmos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, Nossa Senhora, no cenáculo. E hoje eu estou aqui, nesta varanda, refletindo a minha vida, a minha caminhada de 30 anos dentro da igreja, quando eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Aconteceu um Pentecostes na minha vida, como também aconteceu esse Pentecostes na vida do Paulo Amorim, que hoje eu estou convidando, um convidado especial, amigo do coração, ele também que teve essas experiências do Espírito Santo na sua vida. Bom dia, Paulo Amorim. Bom dia, querido. Bom dia, caro telespectador do programa Semeando. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta data tão significativa para nós que tivemos uma experiência com o Espírito Santo. Agradeço o convite, muito obrigado por ter nos convidado mais uma vez para participar do programa. Bem, Paulo Amorim, a gente hoje celebra Pentecostes. Não vamos falar ainda sobre Pentecostes. Eu, nesta semana, estava vendo um vídeo da nossa querida irmã Emi Nogueira, em que ela lembrava o início da renovação carismática católica aqui em Fortaleza, cujo idealizador, não, o que trouxe a renovação carismática, o padre Eduardo Douglas, que nós conhecemos bem, que hoje é o presidente da Associação do Senhor Jesus, que tem também uma emissora de televisão em Campinas. Nesses 30 anos, quantas graças e bênçãos aconteceu na minha vida. Mas aí me recordava, Paulo Amorim, com você também, que no início, os grupos de oração, as reuniões, havia muita manifestação dos carismas, dom de profecia, dom de ciência, sabedoria, curas, milagres. Então, fomos testemunhos disso. E ela comentava, isso me chamou a atenção, de que no ano de 1985 ou 86, aqui em Fortaleza, no Ceará, havia 5 anos que não chovia. Então, seca em todo o estado do Ceará. Pessoas morrendo de fome, de sede, o gado. Era realmente uma situação calamitosa do nosso estado do Ceará. Daí, nesta época, a Emi Nogueira coordenava a renovação carismática católica no estado do Ceará. E ela teve a inspiração de convocar os grupos, os líderes da renovação, para fazermos juntos uma vigília na igrejinha de São Bernardo, que muitas pessoas conhecem ali no centro da cidade, na Pedro I, com o general Sampaio. E ali nós passamos 30 dias em oração diante do Santíssimo, implorando a Deus a chuva para o nosso estado. E num desses dias, um repórter chegou para a Emi e perguntou: o que é que vocês estão aqui rezando, faz tanto tempo e não chove? Então a Emi disse: bem, eu queria que você viesse aqui no dia 30 e aí eu vou dar a minha entrevista para você. E a resposta também. Então no dia 30 desse mês, que nós estávamos em oração, esse repórter chegou, a capelinha, a igreja pequena, já estava quase lotada, e ele chamou a Emi para entrevistar fora da igreja. Só que quando eles saíram, começou uma chuva torrencial e daí voltou a chuva e a alegria do nosso povo nordestino, como nós nos alegramos, uma resposta de Deus, a nossa fé em Deus, de suplicar, e Ele nos atendeu. Isto apenas um fato para comentar com você. Eu sei que você tem muitos fatos, você viveu na comunidade de vida da Canção Nova por muitos anos, 6 anos, conviveu com uma pessoa também que eu tive uma alegria muito grande de ter sido formado no início da renovação do nosso querido Monsenhor Jonas Abib.
Você conviveu com ele pessoalmente, viajou nos eventos? Você poderia destacar alguma coisa também que aconteceu sobrenatural pela fé do Monsenhor? E uma chuva começou a cair, né, no estádio. E as pessoas então começaram a procurar um lugar para se proteger da chuva, tal, e aquele tumulto, aquele alvoroço. Padre Jonas então se dirigiu às pessoas e disse: olha, fique onde você está. E ele deu uma ordem mesmo, dizendo à chuva: olha, chuva, aqui não é o seu lugar agora, não é momento de você cair aqui. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que você saia daqui desse local. E por incrível que pareça, num espaço de alguns minutos, o céu se abriu e o milagre, o mais interessante desse milagre foi que você saía do estádio e estava chovendo. Você entrava no estádio e estava sol. Foi uma experiência incrível, porque fora, ao redor do estádio, a chuva caía, mas dentro, bem no campo mesmo, no gramado, tinha um facho de sol que ocupava aquele lugar. E você contando essas coisas, me dá um sentimento de um misto de saudade e de esperança. Porque nós sabemos que essas coisas, elas ainda podem acontecer agora. E relembrando aí Pentecoste, hoje um dia tão memorável para aqueles que fizeram uma experiência com o Espírito Santo, não é? E eu amo a igreja por isso, porque a igreja está sempre nos recordando daquilo que é festivo ao nosso coração, não é? Eu sei que você também tem uma experiência muito forte com o Espírito, e assim como eu tenho uma experiência, então, para mim me vem um misto de saudade, porque eu me recordo dessas situações e esperaria que elas ainda se repetissem no nosso meio, nas nossas comunidades, nos nossos grupos de oração, não é que os carismas ainda estivessem aí aflorando e mostrando para o povo de Deus a presença real dele, viva, ainda praticando, né, todas as suas promessas, né, cumprindo as suas promessas no nosso meio. E me vem também o sentimento de esperança, porque eu sei que Deus não nos abandona. Por isso hoje, Biapino, eu sinto que esse programa vem até o telespectador para convidá-lo a uma experiência nova com o Espírito, não é? Hoje é dia de Pentecostes. Hoje é dia de nós renovarmos este Espírito que nos impulsiona, que nos leva para Deus, que nos ensina e que manifesta também o poder de Deus através da nossa fé, não é? Então me vem essa saudade, me vem também a esperança e a certeza de que nós, Renovação Carismática Católica, só somos renovação carismática por causa dos carismas. Então você que nos assiste e que no passado também presenciou esse poder do Espírito Santo, que esse programa queime o teu coração hoje. Eu peço mesmo ao Senhor que Ele envie o teu Espírito Santo e que você se sinta também com o mesmo sentimento que eu tenho, de esperança, esperança de que o Senhor possa, através de você, manifestar o seu poder, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer, Ele pode realizar. E nós, nesse dia de Pentecostes, pedimos ao Senhor que venha reavivar a chama do amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Você falando do evento lá com o Padre Jonas, aprendi muito com ele também no Queremos Deus. E eu não me lembro que ano foi, mas quem esteve no Castelão deve se lembrar desse fato, porque foi testemunhado por mais de 100 mil pessoas. Nós estávamos nos preparando em oração para o Queremos Deus, porque sempre a gente se reúne com a equipe, e dentro da equipe veio uma palavra de ciência da minha esposa. Ela disse que tinha uma visualização de um megafone. E a gente anotou, megafone. Só que ninguém levou a sério. Não é porque ela seja minha esposa, mas megafone para quê? Faltou discernimento na hora. Então, o que aconteceu? Para você ver como Deus, Ele fala, Ele avisa, né? No dia do Queremos Deus, o estádio lotado. E de repente, às 8 horas da noite, ou melhor, 7 horas da noite, antes da missa, o estádio fica totalmente às escuras. Ficou totalmente às escuras. Nessa época, o governador, que era o Tasso Gereissati, a esposa dele, estavam lá presentes no Queremos Deus. Eu sei que ele ligou para os secretários para ver o que podia fazer, tinha uma batida e realmente não tinha condição, o estádio não tinha como voltar a energia. De repente, naquela escuridão, ninguém via ninguém, um escuro total, um breu total.
alguém gritou, quem tem um megafone? Aí me veio a palavra, olha, o senhor nos avisou do megafone. Cadê o megafone? Não é? Deus já tinha nos preparado para a falta de energia, porque a gente tinha que se comunicar com o povo com um megafone, não tinha outro meio, a não ser um megafone. Se a gente tivesse talvez os 4 megafones, 4 cantos, mas ninguém podia adivinhar que ia faltar energia. Isso é um dos fatos que eu testemunhei, tantos outros. Você falou da chuva lá em São Paulo, eu me lembro que eu fui um Queremos Deus com o Padre Jonas, em Sobral. O pessoal de Sobral que está nos assistindo deve também lembrar, porque a gente fala a testemunha do fato, né? Uhum. Não é coisa, não são historinhas de varanda, né? Nós estamos assim também recordando, mas coisas reais. Eu fui com o Padre Jonas, com o Queremos Deus, com o nosso amigo Eugênio Jorge. Sim. Eugênio Jorge e tal. Fomos para Sobral. Quando chegamos ali próximo de Sobral, umas 6 horas, uma chuva torrencial, mas que o carro ninguém via na frente a estrada. E tinha sido programado que o padre daria uma entrevista na rádio, lá de Sobral, que ficava na entrada da cidade. Aí o padre, vamos dar entrevista. Entramos na rádio, todo mundo molhado, uma chuva torrencial, trovão, que em Sobral é quente, mas quando chove, Sobral é chuva e trovão mesmo, trovoada. E o repórter perguntava, e aí, Padre Jonas, vai ter Queremos Deus? E o Padre Jonas, eu estou dizendo para o povo que o povo deve ir lá para o Junco, que vai ter o Queremos Deus. Eu olhava para o Padre Jonas e vendo a chuva, esse padre está doido. Como é que pode? Mas ele vai ter Queremos Deus. E nessa fé nós voltamos para o carro e fomos entrando em Sobral. E eu vi vários jovens, todos debaixo de chuva, com a faixa bem grande. Queremos Deus no Junco, Padre Jonas. E o Padre Jonas vendo aqueles jovens molhados, literalmente molhados, e fomos para a casa do bispo, Dom Valfrido, que foi bispo de Sobral. Fomos lá para Dom Valfrido. Dom Valfrido disse para o Padre Jonas, como é, padre, vai ter Queremos Deus? Com essa chuva toda? O padre não vai. Disse, mas não pode. Aí ele, o pobre do bispo, pobre que eu digo assim, porque ele estava com a garganta ruim, e disse, olha, eu não posso ir com a chuva dessa, com a garganta que eu não posso sair daqui. Mas mandou o secretário dele ligar lá para o Junco. Aí o bispo disse assim, naturalmente não está ninguém, com a chuva dela não tem ninguém. Aí ligou, o secretário do bispo liga lá para o Junco, e lá vem a resposta, que o Junco estava lotado, o povo lá molhado, esperando o Queremos Deus. É a manifestação da fé do povo, isso é bonito demais. Então nós fomos para o ginásio, lá para o Junco, ainda chovendo, mas quando o padre vinha, já vinha pedindo a Deus para parar de chover. E de repente, quando nós entramos no estádio, parou de chover. Só que o estádio estava lama, o palco foi todo, o ornamento caiu, tá? E nós tivemos que arranjar aquelas lonas, né, de caminhão. E o padre, vamos ficar em cima dessa lona. E o padre cantando, e a gente em cima da lona, e o povo louvando. E fomos até 11 horas da noite, o Eugênio Jorge com aquela vozão dele, ninguém te ama como eu. E foi um grande Queremos Deus em Sobral, inesquecível para mim, na minha vida, pela fé do padre, em ter acontecido um evento debaixo de chuva, que eu teria já cancelado. Qualquer um cancelaria um evento desse. E louvado seja Deus. E algumas pessoas, Ibiapina, vão perguntar, poxa, mas Deus não poderia então mandar um dia tão bonito, sem a chuva, não é? Sem esses problemas, não é? Deus não poderia deixar que as coisas acontecessem? Não, porque Deus precisa motivar na gente a nossa fé. A fé é que movimenta todos os carismas, não é? O Espírito Santo está em nós. Você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo. Agora, o que faz com que esse Espírito se manifeste, com que haja essa efusão do Espírito Santo dentro de nós, é a fé, é ela quem movimenta isso. E Deus precisa fazer com que a nossa fé seja reavivada. Por isso nos dá essas oportunidades, para que a gente manifeste essa fé, para que essa fé seja madura, para que essa fé seja verdadeira. E aí é onde acontecem os milagres, os prodígios, não é? Que a gente já viu, graças a Deus, não é? Bem, nós vamos um pequeno intervalo, a conversa está muito boa. Falar do Espírito Santo, realmente a gente se anima, se alegra e está diante de você que está nos assistindo, você que também nos acompanha todos os domingos aqui na TV Ceará, há mais de 22 anos, levando a palavra de Deus. Nós vamos um pequeno intervalo e depois nós voltamos e vamos falar sobre a questão do milagre da medalha do Monsenhor Jonas Avila. A propósito da medalha milagrosa, Paula Mourinho também tem uma historinha sobre a medalha milagrosa.
Quando o Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, esteve aqui no Congresso Eucarístico, no Castelão, no ano de 1980, eu estava lá com aquela multidão e levei várias medalhas de Nossa Senhora também, que foi abençoada pelo Papa. E coloquei no meu bolso. Eu já sabia da história da medalha, ainda não sabia da história da medalha do Padre Jonas. Depois que eu soube da medalhinha do Padre Jonas, eu disse, eu vou guardar aqui, pode precisar dessa medalha. Então, no ano de 1987, em parceria com a comunidade Shalom, com a Emi e Moisés, eu fiz uma grande campanha aqui em Fortaleza para aquisição da Rádio do Senhor. E nós fizemos uma noite de louvor na Igreja do Cristo Rei, onde você hoje está. E lá eu disse para o povo que o Senhor já tinha dado uma rádio para o povo do Ceará. Só que não tinha dado nada, mas pela fé eu disse que o Senhor tinha dado rádio. E fiquei procurando essa rádio para comprar. Até que um dia apareceu uma rádio em Pacajus. Uma rádio estava à venda. E eu fui lá no proprietário e ele deu um valor muito alto. Eu disse, muito alto para comprar essa rádio para Deus. Mas para Deus nada é impossível. Então, eu, minha esposa, meu filho foi com a gente, ele era ainda pequenininho, e fomos visitar essa rádio. Quando eu cheguei na rádio, eu tinha tido já uma visualização de que a rádio do Senhor seria mais ou menos o modelo da casa. Quando eu botei os olhos naquela casa, eu disse, essa é a rádio do Senhor. Essa é a rádio do Senhor. Me lembrei da história do Monsenhor Jonas Abib, peguei meu filho, olha, você vai jogar essa medalha em cima dessa rádio. Só que o meu filho jogava e não tinha força para a medalha subir. Aí eu peguei a medalha com toda a força, joguei a medalha em cima do prédio dessa rádio e consagrei essa rádio a Nossa Senhora com a medalha milagrosa. Essa rádio era um preço absurdo que nós não tínhamos condição de comprar. O que aconteceu? Certo dia, esse empresário me telefona, aliás, uma pessoa amiga desse empresário me telefona e disse, Biapina, o fulano quer te dar essa rádio, vai dar essa rádio para vocês. Aí eu pensei, deve ser por um preço pequeno, deve ser tão barato que é quase dado. Só que quando eu entrei no gabinete dele, antes disso eu tinha ligado para a Emi, para o Moisés e para o Sérgio, nós fomos no gabinete desse empresário. E quando entramos nesse gabinete, o empresário disse, até hoje essa emissora de rádio era de um político, a partir de hoje essa rádio é de Deus. E eu disse, por quanto? De graça, para vocês. Rapaz, eu fiquei aquela coisa diante da grandiosidade de Deus. Deus gratuitamente deu uma rádio, uma campanha que a gente fez pela fé. E quando é que a gente assume? Amanhã. Coincidência e providência de Deus, o nosso querido que você conhece, que é aqui do Ceará, que é da Canção Nova, o Ricardo Sá. O Ricardo Sá estava de férias aqui em Fortaleza. Vamos ligar para o Ricardo, que tem experiência de rádio. O Ricardo foi para dentro da rádio organizar as músicas. E aí começamos a Rádio do Senhor, que até hoje é a administração do Shalom em Pacajus. Tudo pelo milagre da medalha milagrosa, que inclusive eu tenho essa medalha já comigo, né? Então, são tantas as maravilhas que a gente podia partilhar nesse dia, que o Senhor tem feito na nossa vida. E aquela palestra, voltando à palestra da Emi Nogueira, que ela lembrava aquele tempo que a gente rezava assim, que a nossa fé, os carismas aconteciam. Eu me lembro que aqui havia um grupo de oração no cenáculo, que era ali na Bezerra de Menezes, que muitos mais antigos como eu frequentavam. Era o primeiro grupo de oração de Fortaleza, que eu estava lá. E eu fui para o grupo de oração. Nesse dia eu ia angustiado, ia triste para esse grupo. E a irmã Ribeiro coordenava esse grupo. Você sabe como foi esse grupo de oração nessa noite? Apenas uma música, não houve louvor, não houve pregação. Nós passamos a noite cantando uma músicazinha assim. O Senhor é tudo para mim. Jesus é tudo para mim, Maria é tudo para mim. Então essa palavra, Jesus é tudo para mim, Maria é tudo para mim, o Espírito Santo é tudo para mim, e aquilo foi nos envolvendo, e a angústia foi indo embora, a depressão embora, a tristeza embora, e a alegria estar ali reunidos com a unção conduzida pelo Espírito Santo. E como a gente gostaria que hoje, nos grupos de oração, acontecesse também, mesmo sem precisar de grandes
espetáculos, porque o Senhor é simples, né? Mas que a gente possa voltar a viver e ter aquelas experiências, palavras de profecia. Sem dúvida. Por exemplo, a sua esposa está aqui ao lado acompanhando a gravação. E eu sei que você tem uma historinha também, como é que conheceu a sua esposa. Você já contou aqui, mas o Espírito Santo está pedindo que você conte de novo. Não sei porquê, já que ela está presente aqui. Pois é, rapaz, eu sou o homem mais felizardo da face da terra, porque eu casei com a mulher mais bonita do mundo, né? E ela está aqui hoje. E a Lívia, com 11 anos, já frequentava a igreja, não é? Os pais dela já a levavam para a igreja. E ela tomou a decisão de viver para Deus. E eu, paralelamente, lá em São Paulo, não é? No interior de São Paulo, ela lá no Rio de Janeiro, não é? Eu também tive esse batismo no Espírito Santo, tive uma experiência muito forte com o Espírito. E aí nós começamos então a caminhar separadamente, eu lá em São Paulo e ela no Rio de Janeiro, até que um belo dia, já dentro da Canção Nova, já morando na Canção Nova, já faziam aproximadamente uns 3 ou 4 anos que eu estava na comunidade, eu fui para um evento lá em Cabo Frio, e chegando lá no evento de Cabo Frio, estávamos ali para uma inauguração de uma retransmissora, quando eu conheci a Lívia, não é? Quando a gente se conheceu. Ali meio por acaso foi a maneira com que nós nos encontramos, mas a gente percebe que Deus é quem nos aproxima, não é? Qual a possibilidade que eu, lá do interior de São Paulo, teria de conhecer uma pessoa do Rio de Janeiro e me casar com ela, né? Senão pela própria fé, né? Senão pela própria decisão de primeiro ter escolhido a Deus, não é? Hoje somos uma família feliz, nós fizemos já 6 anos de casado, agora dia 31 de maio, não é? E pretendemos aí a vida toda celebrar essa união, esse sacramento do matrimônio, que é algo tão desgastado hoje, infelizmente tão desgastado. Essas leis que estão aparecendo assim. Não, olha, como eu me sinto assim entristecido, porque o homem hoje não consegue aproveitar o benefício que Deus oferece. Entende? Como eu sou feliz no meu casamento, como a minha esposa é importante para mim, como eu sei que sou importante para ela, e que riqueza poder voltar para casa, querido. Porque eu vejo assim que hoje homens não querem mais voltar para casa, mulheres não querem mais voltar para casa para não encontrar o esposo, não encontrar a esposa. Né? Dentro do meu coração e pela própria ação do Espírito, eu sinto a necessidade de estar com a minha esposa, de viver a minha família, de fazer essa experiência. Né? Como o homem tem jogado pela janela as experiências maravilhosas que Deus pode oferecer para a nossa vida. Não é? Por isso eu digo para minha esposa e digo abertamente, quero que você ouça, não é? Lívia, eu te amo profundamente, quero viver com você a vida toda, entende? O nosso sacramento, o nosso matrimônio, ele é irrevogável, ele é para sempre, ele é indissolúvel, não é? Porque assim Deus constituiu, não é? E isso me torna feliz. Hoje as pessoas entram dentro de um relacionamento já pensando em separar, na possibilidade de separar. Isso desculpa usar essa palavra, mas é um absurdo, não é? Que riqueza existe dentro do matrimônio, que riqueza existe dentro do casamento, quando um homem e uma mulher realmente se encontram e se decidem viver para sempre. Quantos benefícios não podem aparecer, nascer desta decisão, não é? Hoje nós temos um grupo de oração, lá na Cristo Rei, toda quinta-feira às 8h30 da não é? E com mais de 150 pessoas participando do grupo de oração, e isso nasceu do sacramento do nosso matrimônio. Nós, para contar um pouquinho, não querendo estender muito, eu sei que o programa tem um horário, mas nasceu da necessidade, o grupo de oração nasceu da necessidade de nós, marido e mulher, rezarmos juntos. E eu me lembro que nós nos reuníamos sexta-feira, não era o único dia que nós tínhamos, nós nos reuníamos na sexta-feira, para rezar em casa. Na outra sexta-feira já tinha 30 pessoas rezando com a gente, e depois a casa já não comportava mais, nós tivemos que sair de casa, e o grupo de oração foi crescendo. Quer dizer, hoje o grupo de oração ele é fruto do sacramento do meu matrimônio, não é? Deus ele pode expandir as coisas a partir da nossa decisão de fé, não é? Por isso é muito rico essa experiência que você pode fazer hoje com o Espírito Santo. Não é? A experiência que o Ibiapina faz, a experiência que eu faço, e
pedimos a Deus nesse dia, né? Eu me uno à sua oração do princípio, vinde Espírito Santo. Pedimos mesmo ao Senhor hoje que Ele envie o seu Espírito sobre as pessoas que nos assistem, sobre a sua igreja, sobre a renovação carismática, e que a gente possa contemplar os carismas, não nos recordando deles, né? Mas aqueles que virão, porque eu creio que nós teremos a manifestação dos carismas de Deus, porque Deus não se cansa de se manifestar a nós, não é? Deus não se cansa de se manifestar a nós. Você falou que conheceu a tua esposa lá no Rio de Janeiro, você de São Paulo, e como é que vocês vieram morar aqui em Fortaleza? Rapaz, é uma história muito bacana, porque eu estava na comunidade Canção Nova, isso no meu segundo ano de comunidade, quando eu fui participar de uma missa, e lá na missa, o sacerdote, antes da celebração, disse para mim assim: Paulo, você vai casar e vai para Fortaleza. E eu achei aquilo um pouco estranho, né? Apesar de que a Canção Nova já tinha uma casa de missão aqui em Fortaleza. E eu não tinha a menor intenção de casar, eu estava discernindo se eu seria padre ou celibatário. Eu queria uma vida de total entrega para Deus. E então ficou na minha cabeça aquela ideia: não, você vai para Fortaleza, eu vou ser remanejado. Pois passaram-se 1, 2, 3 anos e nada de vir para Fortaleza, não é? Até que eu conheci a Lívia, nós começamos a namorar. A comunidade discerniu que nós deveríamos deixar a comunidade por causa do nosso casamento. Fomos para Bauru, né, que é a minha cidade natal, para começar então a nossa vida, começar a preparar as coisas para o nosso casamento. Quando lá em Bauru nada dava certo, mas imagine você que está me assistindo, algo que dá tudo errado, sim, não é? E eu então entrei num sentimento de que eu não deveria ter abandonado a comunidade. Aliás, na verdade não foi um abandono da comunidade, mas veio uma sensação de que eu teria abandonado a comunidade, que eu não poderia ter saído e coisa do tipo. Tentações, puras tentações. Até que um telefonema de uma prima da Lívia, que a mãe dela disse que nós estávamos passando dificuldades, e a prima da Lívia então liga para a Lívia e diz para a Lívia: olha, Lívia, se você quiser, eu tenho um emprego para você. Nossa, foi uma alegria, uma notícia muito boa, um emprego para a Lívia. E aí, só que ela disse assim: olha, só que o emprego é em Beberibe, não é? E aí a Lívia veio me contar com muita alegria: Paulo, olha, eu arrumei um emprego. Eu falei: aonde? Ela falou: em Beberibe. Eu falei: mas o que é isso, né? Porque eu não sabia nem o que era Beberibe, nem onde era. Não é? Imagina só. Até que eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos rezar. Porque nós, em oração, Deus tinha dado uma visualização para mim e para a Lívia, de que Nossa Senhora abria e fechava algumas portas. E aí então a gente decidiu que quem fecharia ou abriria portas era Nossa Senhora, nós não teríamos esse direito. Então eu disse para ela: vamos rezar 3 dias e vamos ver qual é o discernimento, porque naquele dia nós fizemos o estudo do livro de Tobias, onde Tobias rezava com Sara pelo seu casamento 3 dias. Nós decidimos fazer a mesma coisa. Passado o 3º dia, eu procurei a Lívia e perguntei para ela: e aí, o que nós fazemos? Ela disse: olha, eu acho que a gente deve ir. Eu falei: então pronto. Então a gente casa e vai para Fortaleza. Quando eu disse isso, eu me lembrei do padre dizendo há 3 anos atrás que eu iria me casar e iria para Fortaleza. Era uma profecia, não é? Era uma manifestação do Espírito. E aquela profecia trouxe uma certeza tão grande ao meu coração de que era essa a vontade de Deus, que nós, sem lenço e sem documento, como se diz, não é somente com a passagem de vinda, nós não tínhamos dinheiro nem para voltar, nós viemos para Fortaleza. E aqui nós chegamos, fomos morar na casa dessa prima. Por incrível que pareça, o trabalho de Beberibe nem deu certo, não é? Porque Deus queria a gente em Fortaleza. Era aqui, foi um pretexto, não é? Para trazer a gente para Fortaleza. Hoje estamos aqui, graças a Deus, estabelecidos na cidade de Fortaleza, com o único propósito de evangelizar a todos os filhos que ainda não conheceram o Senhor, não é? Que ainda não tem essa experiência com o Espírito Santo. Esse é o nosso único propósito. A gente se casou para isso, não é? O nosso casamento, a missão, o fim do nosso casamento é levar Jesus Cristo e o Espírito Santo para todas as pessoas. Amém. Nós estamos conversando com Paulo Amorim, esse missionário de Deus. Nós vamos um pequeno intervalo, depois nós voltamos encerrando o nosso programa de hoje, um programa especial de Pentecostes. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, desejando que aconteça na sua vida um novo Pentecostes. E até o próximo domingo, se Deus quiser.